Olá a todos, este es un trabajo de la Feria Científica de la UCEBOL. El tema es sobre la diverticulitis de la materia de cirugía de abdomen. El docente asesor es el Dr. Marcelo Casas. Yo soy Emily y voy a empezar con la exposición. La enfermedad diverticular o la diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon. Esos divertículos pueden ser verdaderos cuando tiene todas las capas del colon o pseudodivertículos cuando solo tiene la mucosa y la submucosa. La diverticulitis va a ser la infección aguda de esos divertículos. ¿Qué ocurre para la formación de un divertículo? Va a ocurrir una herniación de la pared por un aumento de la presión intraluminal. Esos divertículos van a ocurrir en zonas de mayor debilidad del colon, que es donde ingresan los vasos en la mucosa. El sitio del colon donde más ocurren los divertículos es en el colon izquierdo, en la región recto-sigmoide, porque es donde hay mayor estrechamiento de la luz del colon. Este estrechamiento hace con que tiene un aumento de la presión intraluminal, haciendo con que se formen los divertículos. Los factores para la formación de los divertículos son la obesidad, el tabaquismo y las personas que tienen estreñimiento. También los divertículos son más comunes en las personas mayores de 60 años. La enfermedad diverticular es el quinto disturbio gastrointestinal más costoso y una de las principales causas de resección electiva del colon. Hay algunas terminologías importantes para conocernos y saber diferenciar, como es la diverticulosis asintomática. Es cuando hay presencia de divertículos en el colon, pero el paciente no tiene ninguna presentación clínica. Él no va a presentar ningún síntoma. Después tenemos la enfermedad diverticular sintomática, que es cuando el paciente tiene los divertículos en el colon, también tiene sangrado o fístula, perforaciones o abscesos. Después tenemos la diverticulitis, que es la infección de los divertículos que tiene en la enfermedad diverticular. Ahí va a tener la presencia de calor, rubor, dolor y también leucocitosis. Olá, meu nome é Luciano y voy a estar hablando ahora del diagnóstico de la diverticulitis. Bueno, el diagnóstico de la diverticulitis debe ser hecho en su gran parte clínicamente. Deve-se evaluar se o paciente apresenta fiebre, anorexia, dolor em fossa ilíaca esquerda. Também temos que analisar se o paciente já foi diagnosticado em alguma etapa de sua vida com divertículos na parede do colo. A partir de aí, podemos suspeitar de um caso de diverticulitis. Bueno, a diverticulitis se divide em dois tipos, em la complicada e la não complicada. La não complicada vai estar presente normalmente la dolor abdominal, la fiebre, leucocitose e la anorexia. Já em la doença diverticular complicada, que é cerca de 25% de los casos, poderemos ter a presença de abscesso, a perfuração do colo, estreñimiento e também fístulas. A partir de que eu suspeito de uma diverticulite, devo confirmar meu diagnóstico com algum exame complementar, como a tomografia computadorizada de abdômen, como podemos ver acá. A presença de algum divertículo em colon e também com o leucograma. O leucograma vai nos apresentar uma leucocitose, uma desviação à esquerda. A colonoscopia é um exame bastante controverso porque é um exame bueno para o diagnóstico de divertículo, pero en la diverticulitis no es adecuado, porque este tipo de exame pode dañar ainda mais a parede del colon, causando hasta mesmo perfuração, ¿no ves?
Acá yo trouxe un video que voy a poner, es de una tomografía computadorizada del abdomen, para podermos ver a presença de um divertículo. Para que eu confirme minha suspeita de diverticulite, temos que analisar alguns achados em la tomografia computadorizada. Uno de ellos é o divertículo, né? Como já vimos, sua maior parte se encontra em colon sigmoide. La parede colônica, la parede del colon aumentada arriba de 4 milímetros, acúmulo de líquido de água em el colon, e também, e acá podemos ver uma colonoscopia, onde podemos ver os divertículos, os órtios del divertículo, que são estas herniações, ¿no ve? E assim se vê em uma colonoscopia, pero não é adequado fazer uma colonoscopia quando se já tem uma suspeita de diverticulite, porque, como eu já falei, pode dañar o quadro de diverticulite. E é isso. Olá, me llamo Nathan Eduardo e eu vou seguir com a exposição sobre o tema de diverticulites, falando agora sobre a classificação de Hint. Então, para que nos sirve a classificação de Hint? Nos vai servir não só para detectar o estado de diverticulites, sino também para nos guiar a um manejo correto em las diverticulites aguda complicada e no complicada. Então, começando com o Hint 1, se define como uma diverticulites no complicada. O paciente vai apresentar microperfurações, que são os microabscessos pericólicos localizados, como vemos aí na imagem. E qual seria a conduta em esta fase? Vamos a internar o paciente, hidratar, administrar antispasmódico e entrar imediatamente com antibiótico, seja ciprofloxacino mais metronidazole ou ceftriaxone mais metronidazole. Devemos observar este paciente por 48 a 72 horas e é muito importante que em esta fase, o paciente haga uma dieta pobre em fibras. Hint 2 vai se caracterizar pela presença de abscessos de tamanho medianos ou grandes, que podem ser localizados ou à distância. Essa é uma fase onde já existe uma coleção de material purulento, que pode ser na região pélvica ou retoperitoneal. E qual seria a conduta em esta fase? Seria a internação, pulsão, drenagem pericutânea do abscesso e entrar com antibiótico. Hint 3 e 4 se define como uma peritonite difusa, mientras que a Hint 3 seria a peritonite difusa purulenta. Ao exame físico, o paciente pode apresentar dolor, a descompressão brusca em toda a região do abdômen. E qual seria a conduta em esta fase? Seria o tratamento quirúrgico, ou seja, ressecar a zona afetada e fazer a anastomose primária caso o paciente esteja estável. Pero a maioria das vezes o que tem que fazer é lavar a cavidade abdominal e ressecar a zona afetada. O Hint 4 seria a peritonite difusa fecal, que é a mais grave. O que temos que fazer é lavar o abdômen, a cavidade abdominal, ressecar a zona afetada e realizar a cirurgia de Hartmann por laparotomia. Então, essa seria a classificação de Hint e o tratamento veremos mais adelante com mais detalhes. Gracias. Tratamento clínico. O tratamento clínico em la diverticulite depende da gravidade de tus signos e sintomas. Existem las diverticulites com complicações e las diverticulites sem complicações. Vemos agora las diverticulites sem complicações. Si tus síntomas son leves, es posible que te trates en casa. Es probable que tu médico recomiende lo siguiente: antibióticos para tratar la infección, aunque las nuevas pautas indican que en caso muy leve es posible que no sea necesario, y una dieta líquida por unos días mientras tus intestinos ya se recuperan. Una vez que los síntomas mejoren,
puedes agregar alimentos sólidos a tu dieta de manera gradual. Un analgésico de venta libre como acetaminofeno, Tylenol y etc. Estos medicamentos son exitosos en la mayoría de las personas con diverticulitis sin complicaciones. Veamos ahora la diverticulitis complicada. Si tienes un ataque agudo u otros problemas de salud, es probable que necesites ser hospitalizado. El tratamiento puede seguir o consistir en lo siguiente: antibióticos por vía intravenosa, y si ha formado un absceso abdominal, la colocación de un tubo para drenarlo es importante. Atención, es probable que los casos graves de diverticulitis que se producen con rapidez y causan complicaciones requieren una hospitalización. Algunos días sin comida ni bebida ya ayudan a que su colon descanse. Y si en el periodo que usted no esté comiendo ni bebiendo nada, por un pocos días, su médico puede dar una mezcla de alimentación. La mezcla contiene lo siguiente: 1. Carbohidratos, 2. Proteínas, 3. Las grasas, 4. Vitaminas y 5. Los minerales. Respeito ao tratamento quirúrgico da diverticulitis aguda. A diverticulitis aguda ela se apresenta de duas formas, seja complicada ou como não complicada. E a complicada é a que requer tratamento quirúrgico. E este tratamento será orientado segundo a classificação de Ringe. A diverticulitis aguda apresenta um quadro clínico de dor abdominal, enfoque ilíaca esquerda, febre, leucocitose na maioria das vezes. As complicações são o abscesso, a perfuração, a estenose, a obstrução e a fístula. Tem uma evolução de 48 horas e a indicação quirúrgica se dá por quadro peritonítico, tratamento quirúrgico orientado segundo a classificação de Ringe. Os pacientes Ringe 1 são aqueles que vão a requerer internação, ayunas, hidratação, antiespasmódicos, antibióticos e uma observação entre 48 e 72 horas. Os pacientes Ringe 2 são aqueles pacientes que requerem internação obrigatória porque a eles o tratamento clínico foi um fracasso. E nesses pacientes, então, o manejo é a drenagem percutânea guiada por la radiologia, seja por la ecografia ou por la ataque. Se por si acaso na estrutura hospitalar não se pueda disponibilizar este mecanismo, este paciente vai requerer então uma abordagem quirúrgica, se aberta ou laparoscópica. Sabendo que os Ringe 2, aqueles que foram tratados com a drenagem, eles não param por aí, eles terão que fazer um procedimento quirúrgico eletivo mais à frente. E não só eles, há também mais 5 outros critérios, seriam aos pacientes maiores de 50 anos que tiveram 2 ou mais quadros de diverticulitis aguda, menores de 50 anos que tiveram um caso de diverticulitis aguda, o paciente imunodeprimido, o paciente que apresenta complicações como obstrução, perfuração, hemorragias, fístulas e o paciente que não se pudo excluir o câncer. Passando agora aos Ringe 3 e Ringe 4, que são aqueles pacientes que apresentam respectivamente uma peritonitis purulenta e uma peritonitis fecaloide. Esses pacientes vão poder fazer 3 tipos de procedimentos: a cirurgia de Hartmann, a ressecção com anastomose primária, com ou sem ileostomia, é a outra opção, e o lavado peritoneal laparoscópico é a terceira opção. Só que para Ringe 4 existe um desconsenso, que é a cirurgia de Hartmann. No Hartmann, ele descreveu esta cirurgia como um procedimento de 2 tempos. Este procedimento se faz para pacientes Ringe 3 e Ringe 4. Então, aqui habla de uma falta de segurança para a realização da anastomose primária, falta de preparo do colo e de condições não ideais do paciente. Não há uma boa reserva
fisiológica para este paciente fazer esta cirurgia. E que consiste essa cirurgia? Consiste em ressecção do segmento colônico afetado, uma colostomia proximal e o cierre do coto distal. Isto se vê nessas gravuras. Rectosigmoidectomia, sem anastomosar, com cierre proximal para a produção de uma confecção de uma colostomia neste sentido, e aqui seria o sepultamento do coloretal, e aqui a gravura final mostra como quedará o paciente. É em 2 tempos, porque 3 meses após isto se pode fazer o quê? Cerrar esta colostomia, anastomosar este segmento do cólon com o recto e restabelecer assim o trânsito anterógrado do aparato digestivo. Sobre o lavado peritoneal, temos um procedimento que se ha convertido ultimamente em um procedimento factível em manejo minimamente invasivo da diverticulite aguda, que deve ser considerado em tratamento e só se fracassar é que se passa à cirurgia resectiva. Pero agora, você já saiu do quadro agudo e vai estar agora em outro cenário eletivo com este paciente.